Nosso programa. Espero que ajude muitos dos nossos telespectadores. Este serviço de aconselhamento psicológico foi criado em parceria com a Gulbenkian e a Ordem dos Psicólogos. São 63, aliás, psicólogos que prestam este aconselhamento. Quero-vos explicar um pouco como é que ele funciona? Boa tarde. A quem se destina? Sim, esta resposta a nível nacional e que resulta de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Fundação Carlos Gulbenkian e a Ordem dos Psicólogos Portugueses é então uma resposta que pretende não só apoiar os cidadãos, mas também aqueles que o sendo, também são profissionais de saúde. Portanto, é uma resposta que serve para todos, mas que diferencia também quem está a prestar cuidados na saúde. É uma linha que faz parte da linha SNS 24, portanto, qualquer pessoa poderá ligar para o número da SNS 24 e, selecionando a tecla 4, neste momento, de apoio psicológico, então, poderá optar pelo aconselhamento psicológico. E aí, nessa linha, é que vocês distinguem as pessoas que vos procuram, desde os profissionais de saúde, como disse, ao cidadão comum, aos adolescentes, às crianças, atendem todo tipo de pessoas. Sim, é uma resposta que é para todos, sendo que no caso de serem crianças a ligar, há aqui alguns requisitos, não é? Nomeadamente o estar um adulto, um cuidador presente. Mas sim, dirige-se a todas as pessoas. Aqui, que tipo de pedidos de ajuda psicológica é que têm chegado? Que tipo é mais de medo? Revelam o medo da situação atual? Revelam medo da insegurança em relação ao que se está para vir, o aspecto económico, a crise económica que se revela? O que é que as pessoas revelam neste momento? Neste momento, e a linha está em funcionamento desde o dia 1 de abril, estamos ainda a recolher as primeiras... Não têm dados suficientes? Não temos dados ainda que possa responder diretamente às questões de que tipologia de pedidos é que as pessoas têm quando recorrem à linha. Mas sim, é verdade tudo aquilo que diz, no sentido de que será provável encontrarmos na linha pessoas que sentem medo, que estão confusas, que sentem uma ansiedade que é de um nível para elas mesmas já difícil de tolerar. Poderá haver outras situações já psicológicas prévias, mas sim, também podem estar já muito angustiadas com aquilo que será a sua situação financeira e das situações de emprego. Destes 63 psicólogos, uns estão mais vocacionados para atender as crianças, outros os adultos, os idosos. Há diferença entre os profissionais que estão a atender ou não? Ou vocês foram todos preparados para atender todas as pessoas indiferentemente? Os psicólogos que estão afetos a trabalhar nas diferentes escalas, que é uma linha que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, conta com psicólogos especialistas em psicologia clínica e de saúde e, nesse sentido, estão preparados para lidar com todas as questões relacionadas com a saúde, ainda que haja especificidades relativamente a quem é mais jovem, quem é um adulto idoso. Nesse sentido, todos aqueles que hoje fazem parte do atendimento tiveram formação prévia de acordo com as diferentes valências que, muito com toda a certeza, serão expostos e necessário ajudar. Nesse sentido, estão preparados para lidar com adolescentes, estão preparados para lidar com adultos sénior, com profissionais de saúde, portanto, tiveram formação anteriormente. Pelas reportagens que mostramos anteriormente, vimos que, de facto, o apoio psicológico é mesmo necessário nessa altura, uma vez que as próprias autarquias sentiram a necessidade de criar esse serviço de atendimento. Vocês têm alguma ligação com as autarquias? Este serviço tem alguma ligação com as autarquias? Não. Não no sentido ligação formal, a linha do SNS 24 não tem essa ligação, uma vez que as autarquias têm autonomia para construir respostas como as que vimos anteriormente, e são mais de 50 as autarquias que têm já este tipo de resposta para os seus municípios. A Ordem dos Psicólogos disponibilizou sim, e também que tivemos a oportunidade de ver na peça anteriormente, que disponibilizou para os psicólogos que intervêm ao nível local documentos e formação que as ajuda exatamente a encontrar as melhores práticas na construção dessas linhas. Vocês, do pouco que já fizeram, uma vez estão só desde o dia 1, são reveladas, nesta altura, acha que esta crise pode revelar as vulnerabilidades que existiam no seio da família? Pois será muito provável, não é? Ou seja, tudo o que antes não estava
robustecido, fortalecido e era antes, sim, já algum elemento de vulnerabilidade, nesta situação que todos enfrentamos, pois nós não responderemos todos também da mesma maneira e, nesse sentido, as famílias, as pessoas que vivem sozinhas, os adultos que têm que cuidar de outros adultos, são pessoas que, sim, que enfrentam outros riscos acrescidos, pressão acrescida e que poderão, num dado momento, necessitar de ajuda de um profissional. Poderá servir aqui algum caso em que seja toda a família a precisar de apoio, porque isto está a levantar problemas no seio, de facto, das famílias, não só da violência doméstica, como já verificámos. Provavelmente, muitas crianças nunca se aperceberam que poderia haver problemas entre os pais e que o confinamento ao espaço, à casa, vai revelar esses problemas. E essas são as crianças que vão ter, certamente, necessidade de mais apoio psicológico. O confinamento coloca-nos todos em teste em relação àquilo que são as nossas capacidades e os limites das mesmas. A linha de aconselhamento psicológico da saúde do SNS 24 é uma resposta que pretende dar apoio em situação de crise. Nesse sentido, o aconselhamento prestado será breve. Será para potenciar soluções que as pessoas já consigam implementar, será porque ajuda a estabilizar no momento em que estão mais aflitas, não servirá para prestar um apoio psicoterapêutico algo continuado. Esse trabalho vai ter que ser feito depois. Sim. E convém ser feito no Serviço Nacional de Saúde. Isso era o ideal. Eu vou-lhe pôr aqui uma questão ou outra de espectadores que enviaram. Uma senhora de 63 anos que vive numa quinta com o marido, está de quarentena há 4 semanas, diz que deixou fala, mas não ri. Há aqui qualquer coisa, talvez o medo se tenha apoderado dela, não consegue estar descontraída, não consegue dormir, diz que perdeu a autoestima. Esta pessoa precisa de ajuda, é do vosso apoio. É aconselhável que vos ligue? Bom, o medo faz com que possamos todos nós ter respostas muito particulares que preferiríamos e gostaríamos e diferenciadas, sim. Sem dúvida que quando estamos expostos a níveis de stress mais continuados, quando estamos face a cenários de incerteza mais continuados como este que encontramos, pois as nossas reações podem ser bastante imprevisíveis e sem dúvida que a necessitar de algum apoio profissional. Há aqui um outro espectador que pergunta quais são exatamente os sintomas da ansiedade. Eu pergunto isso e como é que se pode combater? Bom, assim, difícil. Não é uma questão de ser difícil, procurarei rapidamente. A ansiedade é uma resposta que pode ser física, ou seja, todos nós podemos sentir... Ao medo, à insegurança. Uma resposta a um perigo que percepcionamos e a um perigo que pode ser concreto ou abstrato, mais difícil de localizar, como por exemplo este que enfrentamos, daí a incerteza, mas pode ter uma resposta física, com dores musculares, dores de cabeça, o transpirar mais. Então é uma resposta física da ansiedade, ou a palpitação, ou a frequência cardíaca ser mais acelerada, mas também pode ser a nível dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos podem ser mais focados, estarem só cingidos às nossas preocupações e isso despertar uma resposta física que nos alerta para esse tal perigo, mas também pode ser a nível emocional, dificuldade em lidar com aquilo que estamos a sentir, sermos mais agressivos, menos tolerantes ou mais... De imediato a pessoa começa a ter sintomas, o que é que deve fazer? Respirar fundo, eu costumo dizer respira fundo, não acontece nada. Bom, sentirmos medo face a perigos que identificamos é normal, não é? As pessoas estão confinadas a casa, não podem ir dar uma volta, não se podem distrair, estão no espaço fechado. Sim, mas a Ordem dos Psicólogos tem disponível no seu site, e isto procurando dar resposta às pessoas também que nos ouvem, tem no seu site alguns recursos bastante fáceis de utilizar, seja em documentos breves, seja em vídeos, que qualquer pessoa, como por exemplo ou aqui que apresenta, pode recorrer para saber como lidar. Mas algumas recomendações gerais são manter as rotinas, cuidar da alimentação e do sono, o guardar tempo para si próprio e para aqueles de quais tem que cuidar, ser tolerante consigo mesmo, não exigir demasiado, perceber que estamos numa situação difícil em que vamos todos ultrapassar. Assim o desejamos. Assim o desejamos. Eu queria pôr aqui uma questão, que é uma senhora que gostaria de ajudar e que gostaria de participar num chat em que pudesse ajudar as pessoas que precisam de ser ajudadas.
Isto eu penso que cria um problema. Vocês não podem nunca validar que eu, ou outra pessoa qualquer, queira ajudar as pessoas por muito boa vontade que eu tenha. Porque abririam um precedente de outras pessoas virem ajudar e depois abusarem da situação. Bom, há diferentes formas de ajudar e se calhar o que importa talvez aqui referir enquanto representantes da Ordem relativamente ao aconselhamento psicológico, o que é importante para todos é saber que aquela pessoa que se apresenta como psicóloga sim é. E isso é uma forma há uma forma de verificação rápida. No site da Ordem é possível inserir no diretório público o nome daquela pessoa e verificar que assim é. Na verdade, há outras formas de ajudar que não aquelas que são por via profissional e, portanto, não qualquer outro pode juntar-se a nível local, nas comunidades, existem associações, redes, onde é útil outras formas de ajuda complementares. Juntarem-se a esses grupos para ajudar. Muito rapidamente, ir para uma última questão, que há aqui um estudo do IPA que refere, não vamos analisar, mas são os dados da saúde, é o que preocupa neste momento as pessoas, o medo de contágio. A seguir vem o desemprego e depois a crise financeira. Isto quer dizer que os problemas que se estão a revelar agora psicológicos não vão acabar com o fim, com o confinamento do Covid-19. Nós vamos ter que lidar com o desemprego e com a crise financeira e os problemas poder-se-ão agravar. Sim, irão agravar-se e com toda a certeza, na medida em que, como o próprio estudo indica, não é só o momento da sua saúde que preocupa os portugueses, mas é com o que virá a seguir. E é uma realidade que já temos experiência. Quando da crise financeira, há alguns anos atrás, na verdade todos enfrentamos situações de desemprego ou de perda de rendimento, de restrições daquilo que poderiam ser o estilo de vida e aquilo que são as responsabilidades das famílias assumidas e a sua dificuldade em lidar, em cumprir com essas dimensões, pois depois deste período isso é algo que irá Digamos acontecer. Que o Serviço Nacional de Saúde tem um novo desafio pela frente. Depois da Covid vai ter que prestar esse serviço às pessoas, porque as pessoas também vão ficar sem dinheiro para ir a um psicólogo ou um psiquiatra e, portanto, tem que ser o Serviço Nacional de Saúde. E precisaremos de todos para recuperar aquilo que poderá ser também a economia do país. Nesse sentido, o bem-estar de todos precisa estar assegurado. Muito obrigada. Muito obrigada.